Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora, 6h37. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela rádio número 1 da região. Hoje, uma segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Confira agora os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Mega Sena, aposta do Rio, acerta dezenas e leva 6.400.000 reais. Mais de 35 mil vagas estão abertas em 239 concursos e seleções pelo país. Goiás tem mudança no calendário para pagamento do IPVA. Pai e mãe suspeitos de maus tratos após morte de bebê em Goiânia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38 agora. Sejam muito bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E a Polícia Civil identificou um local onde o helicóptero que desapareceu no dia 31 de dezembro de 2023 em São Paulo teria realizado um pouso de emergência antes de retomar o voo e sumir. O local fica em Paraibuna, perto de uma represa. No entanto, nenhum sinal da aeronave ou dos passageiros foi localizado até o momento. As buscas pela aeronave entraram no 7º dia, no domingo ontem. 3 passageiros e o piloto estavam a bordo do helicóptero que desapareceu no litoral norte paulistano após ter decolado do aeroporto Campo de Marte com destino à Ilhabela. A aeronave sumiu dos radares cerca de 2 horas depois da decolagem. As buscas pela aeronave iniciaram no dia 1º de janeiro, com apoio das forças da Polícia Militar, Polícia Civil e da Força Aérea Brasileira. Para localizar a aeronave e os passageiros, drones com infravermelho, rádios via satélite, monitores e aeronaves estão sendo utilizados. Uma aposta única do Rio de Janeiro ganhou um prêmio de 6.400.000 reais da Mega Sena. O concurso aconteceu na noite do sábado em São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 22 apostas levaram R$ 88.421 reais ao acertarem a quina, 5 dos 6 números sorteados. Também 2.413 apostas ganharam a quadra e vão receber R$ 1.151 reais. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado amanhã. O prêmio estimado é de 3 milhões de reais. 6h39. E a semana deve começar com chuva na maior parte do Brasil. Vamos conferir essa previsão com Alexandre Figueiredo. A combinação de calor e chuva vai seguir presente na maior parte do Brasil no início desta segunda semana de janeiro, como explica o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Kleber Souza. A frente fria mantém principalmente a região ali da Bahia e Minas Gerais, também em Goiás, com grandes chances de chuvas nesse início da segunda-feira ainda, mas ela começa a perder intensidade nessa segunda e as chuvas começam a reduzir um pouco nessas áreas de Minas Gerais e Bahia. Tem previsão de chuvas em todas as regiões do país ao longo da semana, principalmente entre a região norte, centro-oeste e sudeste. Uma nova frente fria vai se originar ao longo dessa segunda-feira no sul e deve voltar a ter chuvas mais significativas na segunda-feira, reduzindo um pouco na terça-feira sobre o sul, mas ao longo da semana outros sistemas devem manter a região sul com pancada de chuva, que pode ser localmente forte. De acordo com o INMET, todo o país tem chance de registrar temperaturas máximas acima dos 30 graus. Somente Boa Vista, capital de Roraima, a costa litorânea do Nordeste, a porção norte da região sul e a porção sul da região centro-oeste devem presenciar o início da semana com calorão e tempo nublado, sem pancadas de chuva. A chuva ocorre em razão do primeiro evento da zona de convergência do Atlântico Sul, que deve provocar chuvas intensas em áreas da região norte, centro-oeste e sudeste. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. E Goiás teve mudança no calendário para pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores do IPVA e do licenciamento de veículos automotores adquiridos em 2024 em Goiás. Entre as mudanças está o prazo de pagamento da parcela única com desconto de 7%, que foi estendido para o dia 9 de janeiro. O IPVA em Goiás pode ser pago em até 10 parcelas ou à vista. O boleto deve ser emitido pela internet
no aplicativo do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o Detran-GO, ou nas unidades do VaptVupt. Para o pagamento à vista em uma parcela única, está previsto o desconto de 7%. Já quem optar por parcelar pode dividir em até 9 vezes o pagamento referente às placas de final 1 e 2 e em até 10 vezes para placas finais de 3 a 0. Para quem quer garantir o desconto de 7% e tem placa final 1, esse prazo foi estendido. Assim, o contribuinte poderá fazer o pagamento à vista nos dias 8 e 9 de janeiro. Já as demais placas continuam com as mesmas datas anteriores, seguindo as sequências para os finais. Já o calendário para quem optar pelo parcelamento não tem o desconto, foi alterado para todas as placas. Antes o pagamento iniciava no dia 8 de janeiro e agora começa no dia 15, indo até o dia 26 do mesmo mês, conforme o final da placa. Segundo a Secretaria de Economia, essa mudança faz parte da nova política do órgão. 6h42. E os pais de um bebê de 4 meses foram encaminhados à central de flagrantes em Goiânia neste sábado, suspeitos de provocar a morte da própria filha, que tinha 4 meses de vida. A criança deu entrada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, na última sexta-feira, após apresentar uma crise convulsiva. De acordo com a polícia, a médica que relatou a ocorrência destacou que não foi a primeira vez que a criança havia dado entrada no hospital e que a versão alegada pela mãe não condiz com o estado de saúde apresentado pela criança no momento da entrada. A reportagem tentou contato, mas não conseguiu falar com a profissional. A progenitora havia dito que a criança caiu do bebê conforto, dando início à crise convulsiva. De acordo com a médica, a criança estava com trauma na cabeça e outras lesões por diferentes partes do corpo. E homens são presos suspeitos de furtar mais de 60 cabeças de gado em Jaraguá. Raquel Alves traz os detalhes dessa prisão. Mais de 60 cabeças de gado foram recuperadas em Jaraguá, na região do Vale de São Patrício, neste sábado. 2 homens foram presos. A polícia militar informou que depois de receber uma denúncia anônima de um vizinho que notou atividade suspeita na propriedade, entrou em contato com o proprietário dos animais para verificar se ele havia vendido os animais. De acordo com o major da PM, Márcio Lima, quando a equipe chegou ao local, encontrou 2 caminhões transportando o gado que tinha sido vendido pelo vaqueiro da fazenda sem a autorização do dono. As equipes do Batalhão Rural de imediato deslocaram para a região, conseguiram localizar os caminhões e fez a abordagem, né? Ali verificou os motoristas dos caminhões eram de boa fé e que eles tinham pego esse gado com um dos funcionários, né? O vaqueiro lá da fazenda vendeu esse gado para terceiro sem comunicar aí o patrão. Aí os equipes do Batalhão Rural fez a apreensão do gado, condução dos motoristas, né, para a delegacia, prestar esclarecimento. E agora nós estamos atrás do vaqueiro, né? O vaqueiro, após isso, evadiu da propriedade, não mais deu notícia. Os suspeitos detidos foram levados para a delegacia de Jaraguá. Durante a operação, foi identificado o envolvimento de pelo menos 5 membros da quadrilha, sendo 3 deles da cidade de Jaraguá e 2 da cidade de Quirinópolis, no sudoeste do estado. Eles são suspeitos de receptação de gado, pois estavam com documentos fiscais falsificados que continham informações que identificavam os suspeitos e o destino final do gado furtado. Raquel Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E o São Paulo confirmou a saída de Dorival Júnior do comando do clube neste domingo. O clube divulgou uma nota com uma declaração do treinador sobre a saída e o acerto com a seleção brasileira. É a realização de um sonho pessoal que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo, é o que afirmou o treinador. O técnico aceitou o convite da CBF no domingo e comandou o último treino pelo São Paulo. Após as atividades, ele se reuniu com os jogadores no meio do campo de um dos gramados e fez sua despedida. Dorival deve ser anunciado de forma oficial pela CBF nos próximos dias. O contrato será para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. O comando do tricolor, Dorival conquistou a Copa do Brasil do ano passado. Antes disso, ele havia conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil no comando do Flamengo. E o
Vasco encaminhou a venda de Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O atacante de 22 anos aceitou a proposta do clube norte-americano e deve deixar o clube carioca. Os clubes ajustam os últimos detalhes para concretizar o negócio de 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais. O Vasco deseja manter um percentual do atacante para uma venda futura e bônus por metas. No sábado, a reportagem publicou que os valores da proposta da equipe norte-americana agradaram ao clube carioca, que havia recusado no ano passado propostas no valor de 6 milhões de euros, algo em torno de 32 milhões de reais na cotação da época. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mês de dezembro se encerrou com o Brasil embarcando 6.063.815 toneladas de milho não moído para exportação. Isso de acordo com um reporte da Secretaria do Comércio Exterior. Isso representou 97% do total exportado em dezembro de 2022. Com isso, a média diária de embarques nos últimos dias 20 úteis do mês ficou em 303.190 toneladas. Na sua última projeção, a Associação Nacional de Exportadores de Cereais estimou que o Brasil iria exportar 7.170.000 toneladas de milho ao longo de todo o mês de 2023. No acumulado do ano, o Brasil exportou para mais de 55.900.000 toneladas de milho, consolidando um recorde histórico e elevando o país ao posto de maior exportador de milho no mundo no ano de 2023. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira, dia 8 de janeiro. Estão abertas as inscrições do programa Hackers do Bem para a formação de profissionais em cibersegurança. As aulas são gratuitas na modalidade de educação à distância. A proposta é capacitar cerca de 30 mil profissionais. As aulas serão disponibilizadas a partir do dia 22 de janeiro. As inscrições podem ser feitas pela página do programa. O Hackers do Bem tem como objetivo desenvolver recursos humanos em cibersegurança. Portanto, não é necessário ter experiência para se inscrever no curso. A previsão é que a formação seja concluída no fim de 2025. Porém, a cada etapa concluída, são fornecidos certificados para que os alunos possam ter oportunidades no mercado de trabalho. O foco é formar estudantes do ensino técnico, médio e superior, tanto aqueles que já buscam trabalhar em áreas próximas, quanto os que não têm nenhuma familiaridade com a tecnologia. 7 horas e 1 minuto. E pelo menos 239 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem quase 36 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Entre os destaques estão os certames das prefeituras de Cachoeira, de Itapemirim, Iuna e Nova Venécia. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 37.731 no Ministério Público do Trabalho. São 3 vagas para a carreira de procurador do trabalho e os candidatos precisam ter um nível superior em direito e 3 anos de atividade jurídica. O prazo termina na quarta-feira, dia 10 de janeiro. 7 horas e 2 minutos. O Ministério Público do Trabalho está oferecendo um curso gratuito para conselheiros tutelares. Janaína Oliveira é quem traz os detalhes desse curso. O Ministério Público do Trabalho está com inscrições abertas para o curso de formação continuada nacional para conselheiros tutelares e sistema de garantia de direitos. Interessados podem se inscrever pelo site ead.mpal.mp.br. O curso será realizado no período de 23 de janeiro a 28 de maio deste ano. A formação continuada é totalmente gratuita e os participantes receberão certificado emitido pela Escola Superior do Ministério Público. O objetivo do curso é promover um ambiente de aprendizagem com reflexões e conhecimentos sobre os diversos aspectos da proteção e defesa das crianças e adolescentes. Entre os temas a serem estudados está trabalho infantil, violação de direitos de crianças e adolescentes. Para mais informações, acesse o site mpt.mp.br.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03. E Goiânia registrou chuvas fortes com ventania de até 47 km por hora neste domingo. Vídeos mostram carros ilhados e ruas alagadas. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, rios também acabaram transbordando. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para resgate de veículos que foram arrastados pela enxurrada e animais que ficaram ilhados após o temporal. O gerente do CIMEGO informou que teve mais de 50 milímetros de chuva em quase 2 horas na cidade. A região com maior registro de volume de chuva foi a Sul, com 41 milímetros. A Companhia de Urbanização de Goiânia informou que houve quedas de árvores no Parque Amazônia, no setor Bueno e também no setor Coimbra. A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade e a Prefeitura de Goiânia para esclarecer sobre os procedimentos em relação aos estragos, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem. O governo do estado, por meio da Agência Estadual de Turismo, tem investido nos últimos anos na estruturação de trilhas para caminhadas e cicloturismo no estado. Um dos principais percursos é o Caminho de Cora Coralina, que atrai turistas de vários cantos do Brasil e do mundo. São 300 quilômetros de cultura, poesia, gastronomia, aventura e natureza, que cruzam as cidades de Corumbá de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Pirinópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Itaguari e Itaberaí, também a cidade de Goiás. O único caminho de poesia do mundo interliga os municípios, povoados, fazendas e unidades de conservação ambiental numa rota turística para caminhantes e ciclistas. Nos últimos anos, o Caminho de Cora Coralina recebeu investimentos de quase R$1.400.000 por meio de emendas federais destinados a obras de melhorias e infraestrutura. Placas de sinalização e de poesia de Cora Coralina, além de pontos de descanso, instalados em todo o percurso. 7h05. E a policial penal que estava desaparecido há mais de um mês é encontrado morto, é o que diz delegado. Raquel Alves traz os detalhes desse caso. O policial penal José Leite Nóbrega, de 36 anos, que estava desaparecido desde novembro do ano passado no Distrito Federal, foi encontrado morto na zona rural de Cocalzinho de Goiás, no noroeste do estado, neste fim de semana. José Nóbrega era lotado na unidade prisional de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do DF, e prestava serviços na 3ª Coordenação Regional Prisional. Segundo o delegado Vinícius Máximo, 2 funcionários de uma loja da vítima foram presos suspeitos de esconder o corpo do policial. Além disso, os suspeitos continuavam a frequentar a casa da família dele. O desenvolvimento continuava frequentando a família da vítima, né? Normalmente, como nada tivesse acontecido, passando os negócios para ele. E ontem um desenvolvimento que nunca havia ido foi. Os familiares começaram a questioná-lo onde estaria a Alda, ele ficou muito nervoso. E aí deram uma pressão, ele decidiu por falar onde estaria o corpo. Uma zona rural de Cocalzinho de Goiás. Aí a Polícia Civil foi chamada, né? A família já tinha meu contato. Nós deslocamos com eles até lá e ali nós localizamos o corpo. Os 2 foram presos, né? A princípio agora é só por ocultação de cadáver, porque não estão em flagrante de homicídio. Na delegacia confessaram o crime e agora o inquérito de homicídio continua, né? Para tentar desvendar a real motivação, a prisão dos demais envolvidos. O servidor público não foi mais visto depois de sair de Águas Lindas de Goiás para ir a Brasília buscar um dinheiro. Um dia depois do sumiço, o carro da vítima foi encontrado carbonizado no núcleo rural Três Conquistas, no Paranoá. Um boletim de ocorrência foi registrado pelos familiares do policial na delegacia do Paranoá depois do desaparecimento dele. Raquel Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. E no futebol, o corpo do técnico Zagallo foi velado ontem. E nessa reportagem especial, Rafael Ferri faz uma homenagem, né? Dizendo que ele será lembrado como o maior vencedor de Copas do Mundo. Vamos conferir.
No futebol, Zagallo fez de tudo. Mais do que isso, foi campeão por todas as áreas que passou. Marcado pelos títulos, também será lembrado pela forte personalidade dentro e fora dos gramados. Graças a essa personalidade, um desabafo ficou eternizado após o título da Copa América na Bolívia em 1997. Ganhamos! Com dificuldade, não tínhamos a mesma velocidade, mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em Atalaia, Alagoas, em agosto de 1931. Com menos de um ano de idade, se mudou para o Rio de Janeiro e foi na cidade maravilhosa que brilhou nos únicos 3 clubes da carreira. Ponta esquerda, com início no América, foi tricampeão estadual pelo Flamengo em 1953, 1954 e 1955 e bicampeão estadual pelo Botafogo em 1961 e 1962, ao lado de nomes como Didi, Garrincha e Nilton Santos. Canhoto, mas que usava muito bem a perna direita, conquistou o primeiro título mundial com a seleção brasileira na Suécia em 1958. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. 4 anos depois, foi bicampeão do mundo em 1962 no Chile. Titular nas 2 Copas, assumiu uma nova função na seleção. Foi escolhido para treinar a Canarinho na Copa de 70. Como treinador em 1970, comandou uma das melhores seleções de todos os tempos. O tricampeonato do mundo veio após goleada por 4-1 sobre a Itália na final. Até hoje, Beckenbauer, Zagallo e Deschamps são os únicos campeões do mundo como jogador e treinador. Além disso, foi coordenador técnico da equipe tetracampeã do mundo em 1994 nos Estados Unidos. Zagallo possui 5 finais e 4 títulos de Copas do Mundo, sendo o único tetracampeão da história. Os números fazem parte de sua história dentro e fora dos gramados, já que a superstição acompanhou a carreira e a vida do velho Lobo. O número 13 era sempre lembrado com carinho por ele. A simpatia veio após conhecer sua esposa Alcina, devota de Santo Antônio, celebrado no dia 13 de junho. O casamento de Zagallo e Alcina, 13 de janeiro de 1955. Após a conquista da Copa América de 2004 contra a Argentina, o velho Lobo lembrou da superstição. Galvão, vai ter que ter hino nacional. É a verdinha e a amarela aqui. Brasil todo vibrando. Brasil campeão tem 13 letras e a Argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé, é verde, amarelo, é Brasil, gente. Posso morrer agora, não tem problema. Em 1992, recebeu a Ordem de Mérito da FIFA, a mais alta honraria da entidade por suas contribuições ao futebol. Em 2013, foi eleito o 9º melhor treinador de todos os tempos pela revista Soccer Magazine. Zagallo foi homenageado em outubro de 2022 com uma estátua de cera no Museu da Seleção, na sede da CBF no Rio de Janeiro. O velho Lobo foi casado com Alcina de Castro Zagallo por 60 anos até a morte da esposa em novembro de 2012, aos 80 anos. Zagallo deixa 4 filhos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Ferri. Edição, Marcelo Bonora. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E o atraso do plantio da safra 23-24 de soja do Brasil e as variações climáticas causadas pelo El Niño deste ano tem trazido diversos pontos de atenção relacionados às doenças fúngicas para os produtores. Esse é o caso da ferrugem asiática, especialmente na região sul do país, já que a doença de maior agressividade no sistema e que pode gerar perdas de produtividade de até 90% sem o devido manejo por parte dos produtores. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil.
E o Rio de Janeiro espera mais de 5 milhões de pessoas no Carnaval de Rua desse ano. Alexandre Figueiredo é quem traz essa reportagem. O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro deverá ter 5 milhões de pessoas e pelo menos 453 blocos. Essas são algumas das informações apresentadas pela empresa de turismo do Rio de Janeiro, a Rio Tour, na última semana. Além disso, o esquema operacional divulgado vai trazer novidades em razão do intenso calor previsto para a época da folia, como explica o presidente da Rio Tour, Rony Costa. A Prefeitura, junto com o Governo do Estado, mesmo não sendo obrigatório pelo decreto nos eventos abertos, mas a gente vai, em conjunto, fornecer aí ilhas de hidratação para as pessoas que vierem curtir o Carnaval. Vamos oferecer também aguadeiros e vamos também colocar carro-pipa em alguns blocos para poder as pessoas se hidratarem com a água que vão beber e também se refrescarem com o carro-pipa. Uma outra novidade, a gente vai trazer o sucesso do Réveillon com as câmeras de reconhecimento facial e os drones também. Vamos trazer essa experiência para melhorar ainda mais a qualidade do Carnaval do Rio de Janeiro. De acordo com a Rio Tour, pelo menos 700 blocos de rua pediram autorização para desfilar. Desses, 453 tornaram-se aptos para realizar desfiles pelas ruas da cidade. Em relação ao ano passado, houve uma redução de 3 desfiles no total. No entanto, no grupo dos megablocos, aqueles que possuem mais de 100 mil foliões, o número aumentou. Passou de 8 para 10 em relação a 2023. O período de maior concentração dos desfiles deverá ser entre os dias 7 e 14 de fevereiro. Mais informações podem ser buscadas em carnavalderrua.rio. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22 agora, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira, dia 8 de janeiro. A campanha em prol da saúde de Pedro, filho do indigenista Bruno Pereira, e da antropóloga Beatriz Matos, chamou a atenção para a necessidade de tratamentos oncológicos que ainda não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Pedro, de apenas 5 anos, foi diagnosticado com neuroblastoma em estágio 4. Ele deverá ser submetido a um autotransplante de medula óssea e, após o procedimento, vai precisar de uma medicação que, na dosagem recomendada, pode chegar ao custo de R$2 milhões. A substância está em estudo na Universidade de São Paulo e também no Hospital Israelita Albert Einstein. A pesquisa tenta reduzir para 20% a dose do remédio atualmente importado para tratamento. De acordo com médicos, o neuroblastoma desafia cientistas que procuram novas soluções por meio de recursos convencionais de tratamento de câncer, como quimioterapia, cirurgia, radioterapia e, mais recentemente, transplante de medula óssea. A introdução de recursos imunoterápicos tem apresentado impacto muito sensível sobre a doença em estágios avançados. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23. E a Polícia Civil do Estado afastou das funções o delegado Cleiton Manuel Dias, suspeito de praticar violência sexual contra a Miss Trans Jardi Fernandes. A informação foi dada pelo Popular e confirmada com a polícia na manhã de ontem. A partir de hoje, Cleiton vai trabalhar em uma unidade administrativa. Em nota, ele afirma que está à disposição das autoridades que investigam o caso, que é inocente e que está muito abalado com o ocorrido, cuidando da família. Na nota, Cleiton pede a todos cautela nas conclusões precipitadas, que aguardem as conclusões das investigações no esclarecimento de fatos. Em depoimento, a vítima relatou que teria ido a uma festa de um jornalista que fechou uma boate em Goiânia na quinta-feira. O delegado também era um dos convidados do evento. No fim da festa, o jornalista foi embora e Cleiton teria oferecido uma carona para a vítima e para outra mulher, na ocasião em que os abusos teriam acontecido. A Polícia Civil de Goiás identificou aproximadamente 100 pés de maconha numa suposta lavoura em Niquelândia. Com a apreensão, o dono do local também foi preso. As investigações foram tocadas pela Delegacia de Polícia e do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos durante a sexta-feira. As investigações que levaram à plantação e ao suspeito do crime partiu da premissa que o indivíduo estaria supostamente comercializando drogas em Niquelândia. A partir da apuração da GENARC, a corporação chegou à notícia de que o suspeito teria uma plantação de maconha em uma chácara, nas proximidades do aeroporto, numa zona rural do município.
Mas foi numa praça da cidade que o suspeito foi apreendido com uma porção de maconha. A partir daí, chegaram à chácara e lá encontraram a droga plantada em viveiros e espalhadas pelo imóvel. 7h25. Milhares de motoristas profissionais goianos estão com o exame toxicológico vencido. Marcelo Tavares é quem traz essa matéria. Dados disponibilizados pela Secretaria Nacional de Trânsito revelam que 17,7% dos condutores categoria C, D e E em Goiás estão com o exame toxicológico vencido. Isso corresponde a 64.424 motoristas. Por isso, o Detran orienta que os condutores podem consultar a data de validade do exame toxicológico no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, para quem utiliza a versão digital do documento, ou verificar se a data de realização do último exame é superior a 2 anos e 6 meses. A validade do exame toxicológico independe da validade da CNH, ou seja, o novo exame deve ser feito a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da carteira, independentemente da validade dos demais exames. Para regularizar a situação, não é necessário procurar o Detran, basta ir a uma clínica credenciada e realizar o exame. O resultado é lançado pela própria clínica no Sistema Nacional. No caso de descumprimento do prazo, após 30 dias do vencimento do exame, será gerada uma multa gravíssima no valor de R$ 1.467,35 e a inclusão de 7 pontos na carteira. Também ocorrerá a infração quando o condutor categoria C, D e E deixar de realizar o exame ou dirigir com ele vencido. Nesta última situação, em caso de reincidência ao longo de 12 meses, a multa é de R$ 2.934,70, acarretando ainda a suspensão do direito de dirigir. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27. E o Corinthians celebra novo contrato de patrocínio Master, mas promete não parar por aí. Segundo o presidente Augusto Melo, o clube pretende anunciar em breve outras empresas parceiras e tem negociações adiantadas para vender o direito de exploração do nome do centro de treinamento da equipe. A expectativa do novo presidente do Corinthians é faturar mais de R$200 milhões por temporada com anúncios no uniforme da equipe. Desde que foi inaugurado em 2010, o centro de treinamento do Corinthians leva o nome do médico Joaquim Grava, que por décadas trabalhou no clube e também esteve envolvido na construção do CT. E no mercado da bola, o empresário do atacante Gabigol, Júnior Pedroso, rebateu declarações dadas por Augusto Melo, presidente do Corinthians, neste domingo. De acordo com o agente, em nenhum momento foi aberta a negociação entre o atleta e o clube paulista. Por meio de nota oficial, Júnior Pedroso ainda apontou que Gabigol tem acordo verbal com o Flamengo para renovar o contrato dele, que acaba no fim do ano. Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levado em consideração respeito máximo ao senhor Augusto Melo e à instituição Corinthians, precisamos esclarecer um ponto importante da declaração. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre deixamos claro que Gabriel tem contrato com o Flamengo e acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer. Durante a entrevista, Augusto Melo confirmou que o Corinthians desistiu da contratação. O dirigente disse ter feito uma proposta de contrato de 5 anos para o jogador. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h29. E a exportação da carne bovina fresca, refrigerada ou congelada atingiu 208 mil toneladas em dezembro de 2023, o que é recorde para a série histórica. De acordo com as informações coletadas pelo site da Associação Brasileira de Indústrias, foi o melhor desempenho desde agosto de 2022, em que o volume embarcado chegou a 203.100 toneladas. No comparativo com o mesmo período do ano anterior, o volume exportado registrou um incremento de 36,48%, em que fechou com 152.700 toneladas em 20 dias úteis. Já no comparativo mensal, o total embarcado em novembro 23 teve um ganho de 10%. No mês anterior, o volume exportado ficou em 187.900 toneladas. De acordo com a secretária do Comércio Exterior,
A média diária exportada ficou em 10.400 toneladas até a quinta-feira da semana de dezembro, na qual teve um ganho de 36%.